Boa noite. Graça e paz, amém? Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Abrir a sua palavra em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Mateus, capítulo 6, versículo de número 19. Falei desse texto hoje pela manhã, lembrando que não é indireta, tá? É algo que Deus tem falado comigo com relação à igreja e, para ser mais sincera, direta. É algo que Deus tem tratado com a minha vida e eu sei que os irmãos precisam ouvir essa realidade. Vai ter vezes que eu vou falar vocês, mas entendam que somos nós. Nós precisamos de mais de Deus, amém? Aleluia. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Feche os seus olhos, coloque a sua Bíblia aberta aí no banco se você quiser. Peça ao Senhor para poder falar ao seu coração. Deus, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de nós estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, pelo dia que nós vivemos, essa semana que está se iniciando. Nós poderíamos estar em outros lugares, eu reconheço, mas estamos, Deus, na sua casa, podendo te adorar, engrandecer o teu santo nome e viver para o Senhor. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada irmã que aqui está. Obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que nos trouxe a este lugar, e nós te agradecemos por esse privilégio. Te agradecemos, Deus, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos na sua casa. A minha oração nessa noite é pedindo, Deus, que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita bondade, venha falar aos nossos corações. Usa a minha vida, Deus, unge os meus lábios, para que a tua palavra possa ser pregada. Deus, a minha oração é que o teu Espírito Santo venha trazer luz, venha trazer entendimento em cada um dos nossos corações. Nós sonhamos com uma igreja saudável, nós sonhamos com uma igreja apaixonada pelo Senhor, e a minha oração, Deus, é que através dessa palavra, que através dessa mensagem, o teu Espírito Santo possa apertar alguns parafusos. A minha oração, Deus, é que o teu Espírito Santo possa nos confrontar, assim como o Senhor nos confrontou pela manhã e tem me confrontado durante esses dias. A minha oração é que esse confronto se estenda à tua noiva, se estenda à tua igreja, pois eu tenho convicção, Pai, que o Senhor corrige o filho que ama, o filho ao qual o Senhor quer bem. E a minha oração é que nós possamos sair daqui entendendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que toda intervenção das trevas, que toda intervenção do inimigo contra este lugar, contra as nossas vidas, que seja, Deus, aniquilado agora em nome de Jesus, e que somente a tua presença se manifeste neste lugar,
lugar. Somente a Tua graça se revele aos nossos corações e nós possamos sair daqui edificados pelo Senhor, edificados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Antes de nós começarmos a pregar, eu quero te desafiar. Falei de manhã e repito, é um desafio enorme para mim estar aqui 5h30 da manhã orando com os irmãos. Deus sabe o tanto que eu gosto de acordar 7h48. Deus, o meu despertador, e a minha esposa sabem. Porém, tem sido muito prazeroso para mim poder estar aqui orando, juntamente com a igreja, juntamente com os nossos irmãos. E talvez você tenha pensado em estar aqui, talvez tenha passado pelo seu coração essa oportunidade. Então o meu conselho, o meu pedido é que você venha. Nós estamos colocando um graveto. Quando você vem, você coloca um graveto nessa fogueira, e eu tenho certeza que essa chama precisa arder no coração da igreja. Pastor, mas eu sou obrigado a vir? Não, você é obrigado a orar, porque você é um cristão. Dá para vir 5h30? Vem. Dá para orar durante o dia? Ore durante o dia. O nosso desejo como igreja, como pastores, é que vocês vivam uma vida de oração. Nós sonhamos com um tempo onde a gente não vai ficar apertando vocês, nós não vamos ficar cutucando vocês, mas vocês se sentirão movidos pelo Espírito, a estarem neste lugar, a estar no monte, estar na casa, no trabalho, onde vocês estiverem, manifestando a glória de Deus e manifestando uma vida de oração. Amém? Então o meu pedido é esse: se o Espírito Santo falar ao seu coração, coloca o despertador e vem. Ou então faça: Deus, se eu acordar às 5h20 eu vou. Faz assim. Ele pode também mover seu coração, que eu sei que Ele é especialista nisso. Amém? Então vamos para o texto. Mateus 6,19. Esse texto está inserido no Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai de Mateus capítulo 5, versículo 1, até Mateus capítulo 8, versículo 1. Eu te convido a, quando você tiver um tempo, ler esse Sermão do Monte, porque ele traz muitos ensinamentos sobre a caminhada cristã, sobre o verdadeiro evangelho. E um deles, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 18, fala sobre uma vida no secreto, fala sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Fala também sobre as esmolas que são dadas no secreto. Fala também sobre jejuar e jejuar em secreto. Então nós podemos entender que do versículo 1 ao versículo 18, Deus está ensinando os discípulos a terem uma vida no secreto. Quando nós olhamos para o versículo 19 ao versículo 34, nós vamos ver o Senhor chamando os discípulos para uma vida de confiança, chamando os discípulos para uma vida de decisões, de escolhas. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse texto mostra algumas opções da vida cristã. E sendo cristãos e estando numa carreira, conforme eu sempre tenho falado aqui, estando numa carreira da fé, uma carreira que pode durar 70 anos, 60 anos, 40 anos, 10 anos, mas uma carreira rumo ao céu, uma carreira rumo àquilo que Deus preparou para nós. Eu vejo que nós diariamente estamos decidindo o nosso futuro, decidindo para onde a gente vai, e cada decisão ou nos leva para Cristo ou nos afasta de Cristo. Se uma decisão que você toma hoje, ela pode comprometer a sua vida. Então eu vejo Deus ensinando os seus discípulos, a multidão, os seus ouvintes e nós que aqui estamos,
a tomarmos as nossas decisões. Nós vamos ver no versículo 19, Deus apresenta 2 lugares, Deus apresenta 2 opções. Que opções são essas? Onde eu posso ajuntar tesouros na terra, ou eu posso ajuntar tesouros no céu. Se nós olharmos para a continuação no versículo 22, nós vamos ver na perspectiva do nosso olhar, na perspectiva dos nossos olhos, que existem mais 2 opções entre a luz e as trevas. Se você olhar para o versículo 24, você vai ver mais 2 opções dos 2 senhores, Deus e as riquezas, Deus e Mamon. Se você olhar do versículo 25 ao versículo 34, você também estará diante de 2 escolhas: os desejos do ser humano, as vontades do ser humano, a ansiedade do ser humano, ou a vida no reino. Que não andeis cuidadosos, não andeis ansiosos, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós olharmos também para a Bíblia Sagrada num todo, nós estaremos sempre diante de opções, nós estaremos sempre diante de decisões. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias vai chamar o povo e dizer assim: até quando vocês vão colchear em 2 pensamentos? Até quando vocês vão mancar em 2 pensamentos? Uma hora vocês estão aqui, uma hora vocês não estão. Uma hora vocês estão aqui, uma hora vocês não estão. Se Deus é Deus, serve a Ele. Mas se Baal é Deus, serve a Baal. Se nós olharmos também para Tiago, capítulo 3, versículo 11 e versículo 12, nós vamos ver que de uma fonte não pode jorrar 2 águas, ou é água doce, ou é água amarga. Então cabe a nós essa escolha. Se nós olharmos para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nós vamos ver a porta estreita e a porta larga, e Deus dizendo: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Deuteronômio 11, 26, vai dizer: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhe, pois, a bênção para que vivais na terra em que eu vou vos colocar. Então, eu olhando para isso, eu posso ver que diariamente nós estamos tomando decisões para nos aproximarmos de Cristo ou nos afastarmos de Cristo. E eu entendo que cada decisão, ou ela me leva para mais perto ou para mais longe de Cristo. E existem decisões que apagam as outras. Não tem essa de escolher os 2. Ou a gente escolhe servir a Deus ou as riquezas. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Ou a gente é água salgada ou a gente é água doce. Ou a gente serve Deus ou a gente serve a Baal. E se eu perguntar para você que está aqui hoje, quem você serve, eu acredito que a resposta em comum aqui será: eu sirvo a Cristo, eu amo a Cristo, Cristo é o meu maior prazer, Cristo é o meu tesouro. Só que muitas das vezes, a gente, como o povo da Bíblia, fala com os lábios, mas as nossas atitudes mostram escolhas diferentes. Nós estamos num período político aonde nós teremos que escolher um ou outro, o lado A ou o lado B. Se você optar pelo A, você renuncia ao B. Se você escolhe o B, você renuncia o A. Não tem como você ficar de um lado ou ficar do outro. Se você optar por um, automaticamente você está rejeitando o outro. Aí eu olhando para isso e olhando para esse texto que Deus tem falado ao meu coração, essa palavra tesouro: não acumuleis para vós tesouros
sobre a terra. A minha mente ela é muito fértil e eu gosto de associar imagens à minha mente. Se eu fechar os olhos e pensar na palavra tesouro, eu lembro dos desenhos da minha infância e vejo um baú cheio de moedas de ouro espalhadas de uma quantidade muito grande. E eu fui olhar para o dicionário para entender qual o significado de tesouro. Um conjunto de riquezas, de moedas, metais preciosos, um conjunto de coisas valiosas. E olhando para esse contexto, eu posso imaginar, ou posso concluir, que a palavra tesouro, ela está relacionada a algo de muito valor, algo que nós confiamos, normalmente relacionado a riquezas, relacionado a dinheiro. E eu olhando para isso, fico pensando, se tem uma coisa que é ruim, é andar sem dinheiro. Não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas é muito ruim quando você olha no bolso, você olha no outro, você olha aqui, você olha aqui, e não tem nada. Mas coisa boa é você andar com dinheiro. Em poucos momentos, às vezes, isso acontece, mas é muito bom quando alguém te chama para ir a algum lugar, ou coisa semelhante, e você chama alguém, vamos lá pastor, e o pastor fala, não vou não, que eu estou meio sem dinheiro. Não, eu estou te chamando para ir. Ô Luiz Henrique, vamos fazer tal coisa? Não pastor, eu estou meio devagar. Não meu querido, vamos lá, eu estou te chamando para ir lá. Porque a presença do dinheiro, ela traz confiança. Vocês sabiam disso? Porque talvez você tenha uma fatura de cartão de crédito, você tem uma conta de água, de luz, ou qualquer coisa, e você está preocupado que vai chegar o dia 10, que vai chegar o dia 15, que vai chegar o dia 20, aí você já está fazendo conta, pensando de onde que vai sair esse dinheiro. Isso traz, sabe o quê? Preocupação, isso traz ansiedade. Mas imagina uma coisa boa, é que você tem uma fatura de cartão ou qualquer conta para pagar, e você já pensa assim, eu já tenho o dinheiro do dia 10, eu já tenho o dinheiro do dia 15, eu já tenho o dinheiro do dia 20, não, quando a fatura vier, eu estou tranquilo. Por quê? Quando eu tenho o dinheiro, eu tenho uma coisa chamada confiança. E eu olhando para a Bíblia e pensando sobre esse texto, eu vejo o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus contando uma parábola sobre um homem que confiou demais no dinheiro, e ele olhou para os seus celeiros todos cheios e abarrotados, e pensou assim, a minha alma pode descansar, comer, beber e descansar, porque eu vou olhar para esses celeiros abarrotados, vou destruir eles e fazê-los ainda maiores, porque eu tenho muito. E uma pessoa vai chegar diante dele e falar assim, louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que você tens em depósito. E olhando para isso, eu posso entender o motivo pelo qual Jesus está trazendo esse ensinamento. Por quê? Porque tesouro, riquezas, são coisas necessárias para nós vivermos. Só que o grande problema é nós conseguirmos equilibrar aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, com aquilo que Deus é e tem para nós. Aí eu vou olhar para o texto e vou ver o conselho de Cristo: não ajuntem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. E aí eu vou ver Jesus ensinando para os discípulos e para a igreja como eles deveriam se comportar diante das riquezas. Eu olhando para o texto, eu preciso abrir esse parêntese para que você entenda que você não deve descuidar da sua vida financeira, que ter dinheiro não é pecado, o problema é o dinheiro nos ter.
O grande pecado não está na falta de dinheiro ou na presença de dinheiro. O grande pecado está na adoração ao dinheiro, na avareza de colocar o dinheiro na frente de Deus. Aí Jesus vai falar: não ajuntem tesouros na terra, porque a sua confiança pode ser abalada. Ela pode ser abalada porque a traça, o ferrugem, os ladrões. Irmãos, se tem uma coisa que é ruim, é ser roubado, é ser assaltado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu lembro que quando levaram a minha moto, a sensação que dá é de vazio, é de desprezo, é de impotência, aonde você não tem nada para fazer a não ser voltar para casa, a não ser tentar recuperar, fazer algo, mas não se tem muito a ser feito, porque aquela era uma riqueza terrena e ela se foi. Talvez você tenha muito e está confiando demais naquilo que você tem. Eu entendo que para você deixar de ter não muda a roupa. Olhando para a vida de Jó, Jó tinha tudo num dia, e daí alguns dias ele já não tinha nada. Mas ele tinha algo poderoso dentro dele, que eram riquezas espirituais, eram riquezas do céu, tanto que ele perdeu as riquezas da terra, e daí um tempo Deus deu de novo para ele, porque o coração dele não estava voltado para as riquezas da terra, e sim naquilo que o céu podia proporcionar para ele. Aí eu entendo: não deposite a sua confiança nas coisas da terra. O que Jesus está falando é: não coloque os seus olhos, não coloque o seu foco nas riquezas terrenas, porque elas podem passar. Só que ele vai falar: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem ferrugem corrói, ladrões não escavam e nem roubam. Aí eu fico pensando: juntar tesouros no céu. Como juntar tesouros no céu? Pegar aquelas riquezas terrenas que Deus tem nos confiado e fazer com que o reino cresça através das nossas finanças. Eu tive uma experiência esses dias, não estou te contando para te mostrar e você me admirar. Estou te contando para você entender que às vezes a gente dá mole. Esses dias eu estava tomando meu banho, e de vez em quando eu quero, minha mãe está trabalhando com camarão, e eu sou apaixonado com camarão, então esses dias eu tenho comido bastante camarão. E eu estava refletindo, tomando banho, falei: Deus, eu estou comendo camarão direto, rapaz. Aí eu pensei assim: será que a Tatiele está lanchando? Será que a Tatiele está comendo uma pizza, um lanchezinho ou coisa semelhante? E eu falei assim: Deus, eu vou mandar um dinheiro para a Tatiele. Falei: Tatiele, isso aqui não é para você espiritualizar, para você pagar curso, para você pagar seus gastos aí não. Esse dinheiro que eu estou te mandando é para você lanchar, pra você comer um trem diferente. Aí ela falou assim: pastor, eu estava orando hoje, pedindo a Deus que enviasse algo para me comer, porque eu queria fazer algo com os meus amigos aqui. Aí depois ela me mandou uma foto e falou assim: pastor, eu quero te agradecer. Não para puxar saco, bajular, mas eu quero te agradecer porque você esteve sensível à minha necessidade. E eu glorifico a Deus porque Deus está cuidando de mim. Eu não estou aqui falando que você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não. Que você use o pouquinho que você tem, que não foi uma quantidade muito grande, mas o nome de Jesus precisa ser glorificado através de algo que tem chegado a você. Pastor, mas tem que fazer para quem? Para quem o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque aonde está o meu tesouro, aí estará também o meu coração. Aí eu vou olhar para o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que vai dizer assim: de tudo que você tem que guardar, sabe o que você tem que guardar? O seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida.
O coração é o órgão talvez mais importante do corpo humano, e o coração na questão mental é também o que move a nossa vida espiritual, é o que move quem nós realmente somos. Aí eu vou ver Deus falando através de Provérbios da seguinte maneira: tudo que você tem que fazer é guardar o seu coração, é blindar o seu coração, é proteger o seu coração. Mas no ensinamento de Jesus, eu vejo que Jesus, como sempre, ele vai um pouco mais profundo, ele vai um pouco mais além. Ele está falando assim: não ajunte tesouros na terra, porque ele pode se corromper. Ajunte tesouros no céu, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu sempre tive dificuldade, eu sonhava em entender esse versículo, irmãos, todo mundo falava desse versículo, eu nunca consegui entender esse abençoado desse versículo até hoje. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que você tem de mais precioso? Aí estará também o teu coração. Analisa comigo, o meu tesouro está aqui. O meu coração pode estar aqui, mas sabe o que meu coração faz? Ele vai arredando, 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 até ele chegar no meu tesouro. Você conseguiu entender? Aonde está seu tesouro, ali também está seu coração. Aí Jesus está falando assim: você não deve apenas guardar o teu coração, você deve escolher o seu tesouro. Porque quando você escolhe o seu tesouro, seu coração caminha pertinho do seu tesouro. Aí eu quero também te fazer uma pergunta: qual é o seu tesouro? Vou perguntar ao pastor Marcelo, que estava aqui cedo, né? Qual é o seu tesouro, pastor? Jesus. Lenice, qual é o seu tesouro? Jesus. Renata, qual o seu tesouro? Jesus. Eu acredito que se eu perguntar a todo mundo aqui qual é o seu tesouro, a resposta vai ser Jesus. Minha salvação, a cruz, o que Deus fez por mim. Só que a pergunta é: e o nosso comportamento? Será que as nossas atitudes estão condizendo com as nossas palavras? Porque onde está o meu tesouro, ali está também o meu coração. E eu me incluo nisso, que talvez a gente professa com a boca que com certeza o nosso tesouro é Cristo. Ele é tudo que temos, sem Ele o que seria de nós? Mas onde está o nosso coração? Se o tesouro está ali, as coisas da terra estão aqui, onde que está o nosso coração? Em Cristo ou nas coisas da terra? Aí eu tenho algumas perguntas para te fazer. Onde você coloca o seu maior tempo? Onde você coloca o seu maior tempo? Durmo 8 horas, pastor. Trabalho mais 8. E o que você faz com as outras 8? A pergunta é: onde nós colocamos o nosso maior tempo? Eu imagino que ali está o nosso tesouro. Será que você passa dias sem orar? Sem ler a palavra? Sem fazer um devocional? Sem uma vida de consagração? A pergunta é: onde está o seu tesouro? No céu ou na terra? Eu tenho outra pergunta para te fazer. Do que você mais fala? Fala baixinho para a pessoa que está do seu lado assim: é política. Irmãos, eu tenho uma pergunta para te fazer. Do que você mais fala?
Será que você está igual um pendrive? Só tem um assunto? Será que é só o Flamengo? Será que é só o Campeonato Brasileiro? Será que é só a política? Será que você só fala do Trump? Será que você só fala de economia? Será que você só fala de dinheiro? Porque aquilo que nós falamos mostra quem nós somos. Senta numa rodinha de dono de farmácia para você ver. Gente, eu fico constrangido, tem hora. Não, pera aí, que eu tenho que comprar mais uma, que eu tenho que fazer tal coisa, que eu tenho que fazer não sei o quê. Falei, é mesmo? Irmãos, senta numa rodinha de futebol para você ver, de jogadores. Não, que eu estou me preparando para isso aqui, disso aqui. Senta na nossa rodinha do fute-mesa lá, para você ver qual que é o assunto. Vai no trabalho, tem gente que só fala de trabalho. Não, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, e que não sei o que, que não sei o que. E que tem que ver isso aqui com não sei quem, que tem que ver com a ESA 3, a ESA 2, a ESA 1, tem que ver isso. Irmãos, tem gente que só tem um assunto, e normalmente esse assunto não é o Senhor, porque tem muita gente caminhando para o inferno e convivendo com a gente. Esse rapaz que foi assassinado essa noite, eu dei uma carona para ele, eu chamei ele para ir na igreja, mas agora que ele morreu, eu fiquei pensando assim, eu podia ter gastado mais tempo para ele, eu podia ter falado mais de Jesus para ele, quem sabe naquele momento ele poderia ter uma experiência com Deus, mas eu só dei uma carona. Talvez aquela carona não era a oportunidade que eu teria com ele. Aí eu fico pensando que às vezes nós estamos muito terrenos e achamos que estamos espirituais, sendo que Satanás não para de trabalhar, o inimigo não para de ceifar as almas, e nós como igreja nos preocupando e conversando apenas de coisas que não glorificam o nome de Deus. Aí eu vou te fazer outra pergunta: no que você mais pensa? Irmãos, é séria essa pergunta. Talvez você vai falar assim na pessoa que está do meu lado. Só que raciocina comigo. Durante 24 horas do dia, imagina que 8 a gente está dormindo, 16 horas, que pensamentos invadem a sua cabeça? O texto não fala, se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai ou pensai nas coisas que são do alto. Gente, nós estamos aqui na igreja, e estamos pensando em coisas que vão acontecer amanhã, durante a semana. Eu estou aqui pregando e eu tenho certeza que a sua mente já foi lá, já voltou. Nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Aí eu vou fazer uma pergunta, essa é forte, irmão. O que acelera seu coração? Aleluia. O que acelera seu coração? Irmãos, eu sento na frente de uma televisão para ver o Flamengo, parece que é eu que estou jogando, eu estou falando sério. Acaba o jogo, pergunta a Elisão, eu estou cansado, eu demoro a dormir. Eu sou tipo o Igor assim, né, Igor? Eu demoro para dormir, porque eu acho que eu sou o Arrascaeta lá, o Everton Ribeiro, que tem que correr. Meu coração acelera. E eu tenho orado, tenho pedido a Deus para mudar. Quarta-feira, Copa do Brasil, eu falei, que é isso, tem oração 5h30, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Se sair, irmão, saiu. Se não sair, glória a Deus. Acordei de madrugada, olhei na internet, classificou. Eu estava aqui orando, graças a Deus. Só que o nosso coraçãozinho, ele bate por algumas coisas.
Eu estou falando dos meus obstáculos. Estou falando daquilo que eu luto, e algumas pessoas lutam comigo, né? Não é de se esperar, né? Que às vezes a pessoa fala assim, e os irmãos falam, yes. Eu estou falando de coisas que acontecem talvez em outras igrejas, e aqui também, que antes de acabar o jogo, que a gente já sabe o placar, a hora que vai dar a bênção, já fala, irmão, deu. Mas nós estamos aqui diante da presença do Todo-Poderoso, não é indireta, tá? É verdade, de coisas que nós vivemos, e talvez se eu não estivesse sensível à voz do Espírito Santo, eu estava também. Teve um irmão que até desligou o celular aí hoje, que ouviu a mensagem de manhã. Então eu entendo que nós precisamos entender que nós estamos onde agora? Na casa do Senhor. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Se o Flamengo ganhar ou perder do Atlético, ou se já ganhou ou se já perdeu, não vai mudar muita coisa na minha e na sua vida. Eu quero que você entenda que existem coisas que roubam o nosso coração, e vai chegar um dia que nós vamos cobrar e falar, eu quero uma igreja mais quente, eu quero pastores mais abençoados, eu quero pessoas cheias da glória de Deus, mas se você não se enquadrar nas pessoas que são cheias da glória de Deus, nada vai acontecer. Porque, irmãos, o meu coração é sem vergonha. O meu coração vai para lá e Jesus fala assim, volta aqui. O meu coração vai para cá, Jesus fala, volta aqui. O que acelera seu coração? Será que você tem mais prazer em redes sociais? Será que você tem mais prazer em coisas da terra do que coisas do céu? Esses dias a gente teve um torneio de fute-mesa ali no Ken com os amigos, e um menino chegou lá e falou assim, eu nem dormi de noite. Por quê? Porque eu estava doido para jogar. O João Inácio, quando tem jogo, né, João Inácio, quase não dorme. Por quê? É algo importante que está para acontecer. E a gente vem para o culto da manhã, irmãos, acorda 10 para as 8 ou 10 para as 9, vem, e aqui levanta a mão, fala umas mentirinhas para Deus, ouve uma palavra, e já volta para casa rápido. Irmãos, a gente fica o dia, a tarde inteira, dormindo, assistindo o jogo, vendo Netflix, e a gente quer levantar a mão aqui e falar, a glória de Deus tem que descer. Irmãos, tem coisa que não dá. Tem coisa que é senso. Como diz o negão, nas quintas do relógio de oração, aí ele fala assim, hoje a glória vai descer, que a igreja está orando. Irmãos, a gente quer a glória. Eu não estou isentando o altar de responsabilidades. Mas, irmão, as pessoas vão se esgoelar aqui. Levanta a mão, faz isso. Por quê? Se não queimar no seu coração, se o Espírito Santo não te chamar para perto dele, nada vai acontecer. Aí você vai falar assim, pastor, eu assumo meus erros. Eu assumo que o meu coração acelera para certas coisas e não acelera para as coisas de Deus. Eu entendo, o meu também. Só que a pergunta que eu quero te fazer agora é, que resposta você está dando para isso que você consegue detectar? Irmãos, eu estava vidrado no Flamengo há uns 40 dias atrás, mas muito vidrado mesmo. A ponto de uma terça-feira de célula, tinha jogo da Libertadores, eu falei assim, oh Deus, eu tenho que ir na célula. Fui, mas querendo não ir. Espera aí, gente, eu sou cristão, Jesus morreu na cruz no meu lugar. Gosto para danado do Flamengo, gosto muito, mas é demais eu querer ficar. Eu tinha que querer estar lá com os meus irmãos, porque meus irmãos estão juntos adorando o nome do Senhor. Aí eu vou te ensinar um segredo, sabe o que eu fiz? Deixei de seguir todas as coisas que eu tinha do Flamengo no Instagram. Aí parei de ficar entrando em site, de ficar lendo as notícias. Por quê? É a gente que alimenta os nossos gigantes. É a gente que deposita confiança nas coisas da terra. Talvez você está vidrado em algo. O meu problema é esse, eu não sei qual é o seu. Mas o meu conselho é que você comece a buscar estratégias
não só espirituais, mas também estratégias práticas para você vencer esse gigante. Talvez você está com problemas de pornografia, de masturbação ou coisa semelhante, mas você só fala de sexo, você só entra em páginas disso. Dessa forma você nunca vai vencer os problemas da área sexual. Talvez você está desesperado para arrumar um namorado, para casar ou coisa semelhante, mas você só conversa desse assunto. Irmãos, não tem quem aguente. Não tem quem aguente esperar no Senhor se só fala disso. O recado de Deus para mim e para você é: pensai nas coisas que são do alto. Pastor, mas aí você está espiritual demais. Mas espera aí, nós somos a igreja ou não? Se é para ser espiritual, é para ser filho de Deus. Mas às vezes a gente vai caindo no comodismo. E automaticamente, quando a gente é cobrado, a gente já fala: mas o Gabriel também faz, mas a Lenice também faz, o Luiz Henrique também faz, então beleza. Irmãos, eu entendo, mas o que Deus está te chamando para fazer? O que o Espírito Santo está gerando no seu coração? Não caia no erro, eu tenho falado isso, e Deus tem falado muito comigo. Não caia no erro de ser uma pessoa vazia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, não para aparecer, não para ter ministério, não para ter oportunidade, mas seja cheio do Espírito Santo para glorificar a Deus com a sua vida na terra. Vamos prosseguir. E olhando para tudo que eu falei, eu quero te fazer uma pergunta. O que é verdadeiramente o seu tesouro? O salmista no Salmo 16, versículo 2 vai dizer: eu não tenho outro bem além de ti. Como aquela canção do Davi Sarce: e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Nós cantamos: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Nós estamos lutando contra a frieza espiritual. E talvez eu seja o primeiro da fila a dizer: eu posso melhorar. Eu posso mais. Eu posso buscar mais a face do Senhor. Nós estávamos na célula e um dos irmãos eu perguntei: e aí, como vocês estão espiritualmente hoje? Talvez se vocês olharem para trás na caminhada, um dos irmãos falou assim: eu não deixei de amar Cristo como eu amava no início, mas eu deixei de ser intenso como eu era no início. A pergunta é: onde está a nossa intensidade para com Deus? Onde está a minha intensidade para com Deus? Até quando você vai ficar negociando com Deus aquilo que Ele tem te chamado para ser ou para fazer? Até quando você vai dar desculpas para algo que Deus tem te chamado? E se nós olharmos para o versículo 24, vai estar escrito: ninguém pode servir a dois senhores, porque aborrece um e ama o outro, se devota a um e despreza o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vocês não podem servir a Deus e o mundo. Vocês não podem servir a Deus e o seu time favorito. Você não pode servir a Deus e as suas vontades. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não negligencie o que Deus fez na sua vida. Não negligencie o dia que você nasceu de novo. Não negligencie o dia que você virou as costas para tudo e
começou a olhar para o alvo. Igreja do Senhor, entenda o recado de Deus. Não dá para negociar. Princípios são princípios. Valores são valores. Não ajunteis tesouro na terra. Não deposite a sua confiança na terra. Ajunteis tesouros no céu. Eu vi uma frase esses dias que diz da seguinte maneira: eu não conheço nenhum homem que gastou a sua vida inteira aos pés de Jesus, que se arrependeu na sua velhice. Mas eu conheço muitos homens que reconheceram que deveriam ter vivido a vida inteira para Cristo, mas acabaram não vivendo. Para você jovem, para você adulto, para você idoso, quanto tempo ainda te resta sobre essa terra? Nós, Igreja Batista Reviver, quanto tempo ainda nos resta? Será que vamos viver para glorificar o nome do Senhor? Ou vamos ficar vindo na igreja, voltando para casa, vindo na igreja e voltando para casa? Será que a gente vai esperar a política passar para a gente voltar a se envolver com Deus de verdade? O que a gente vai esperar? Será que a gente vai esperar o ano de 2020, que foi um ano difícil, para a gente voltar a viver com Deus? Será que o problema é o coronavírus? Eu tenho aprendido muito com Deus que o problema não é normalmente aquilo que se apresenta. O problema está aqui, ó. Tinha uns abençoados de uns passarinhos, irmãos, fazendo as necessidades deles no meu carro. E eu fiquei muito bravo com eles. E tinha um buraquinho onde eles moravam. Eu sei que eles não estavam lá. Eu tampei o buraco. Não se assuste, eu tampei. Eu já não estava aguentando mais vir para cá com o carro sujo. Só que esses dias eu cheguei lá. Eu achei que era morcego brigando. Olhei no cantinho da garagem assim, ó. Depois você olha o vídeo que eu mandei. Eles fizeram o ninho na parede. Eles não fizeram o ninho num lugar, não. Eles fizeram na parede. O ninho está suspenso na parede. Sabe por quê? Porque aquilo ali é importante para eles. Eu já senti no coração que eu vou deixar eles lá, eu não vou tirar eles de lá. Porque eles querem estar lá. Agora eu vou tentar até cuidar deles, mas eles querem estar lá. Irmãos, quando a gente quer, a gente faz. Se você quer realmente uma igreja cheia do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, está ótimo. Você não precisa fazer nada para ninguém. Seja cheio, que automaticamente a presença do Espírito Santo que está na sua vida vai invadir a vida das pessoas e você vai se sentir movido a fazer aquilo que Deus está te chamando. Eu estou aqui para te dizer de verdade, guarde isso, enquanto você não der uma resposta para o que Deus está te chamando, Deus não vai parar de falar com você. Não tem como você correr, queira ou não, agradeça a Deus, porque Ele está te chamando, e se Ele está te chamando, porque Ele tem algo com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria que você se sentisse amado com essa palavra. Deus está falando com você, eu não vou te dividir com o mundo. Se tem uma característica de Deus que eu amo, é que Deus é ciumento. E sabe quem tem ciúme? Quem ama. Quem ama tem ciúmes. E outra coisa, nós só temos ciúmes do que é nosso. Você não pode ter ciúme de algo que não é seu. Não é seu? Para que você vai ter ciúme? Deus é zeloso. Deus é ciumento. Se nós queremos
um povo santo, que nós venhamos responder a essa palavra. Eu posso melhorar, você pode melhorar. Gente, Deus tem entregado essa cidade nas nossas mãos. Deus tem entregado essa cidade nas nossas mãos. Se você olhar, tem um pedacinho da Igreja Batista Reviver em cada área dessa cidade. Só que esse pedacinho precisa brilhar, esse pedacinho precisa ser luz e mostrar Cristo de verdade. Feche seus olhos, peça ao Senhor para te mostrar o que você precisa ser transformado. Deus, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus, eu reconheço, Pai, que é uma luta constante. O meu coração é teimoso, Deus. O coração dos meus irmãos, eu sei que é semelhante ao meu. Deus, às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, mas na verdade, quando nós ouvimos a sua voz, o Senhor nos mostra que estamos caminhando para longe da sua vontade. Muitas vezes, Deus, a gente acaba optando por Emaús, quando na verdade nós deveríamos estar em Jerusalém. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos aqui hoje. Eu quero orar, Deus, para aqueles que estão numa direção diferente da direção que o Senhor tem para eles. Eu quero orar, Deus, por esses irmãos que estão nesse mar da fé e estão caminhando para longe da sua vontade. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos que, assim como Jonas, eles estão perdidos, não querem fazer a sua vontade, querem fazer aquilo que o coração deles está pedindo, e o coração deles não está pedindo o Senhor. Pai, assim como o Senhor operou na vida de Jonas, eu quero pedir que o Senhor opere nas nossas vidas. Pai, que se for necessário um grande peixe, se for necessário uma tempestade, que o Senhor fique à vontade. Nós sabemos que o Senhor é o dono de tudo, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que nos amou. Eu entendo, Deus, que na vida de Paulo foi assim, no meio das tempestades, ele pôde glorificar o nome do Senhor. No meio daquele naufrágio, Pai, ele pôde mostrar para aquela ilha que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. E nesta noite nós estamos aqui como igreja te pedindo, não nos deixe ser uma igreja normal, não nos deixe ser cristãos normais, naturais. Pai, que vem à igreja, ouve uma palavra e volta para casa, trabalha e simplesmente vive uma vida comum, uma vida mais ou menos. Mas a minha oração, ó Deus, é que essa igreja possa ser incendiada pelo teu poder. A minha oração, Deus, é que a sua presença possa invadir as nossas vidas agora, Pai, de uma forma especial. Pai, aonde tem uma chama, ainda que apagada, ainda esse pavio fumegando, a minha oração, ó Pai, é que esse pavio não possa ser pisado, mas que em nome de Jesus ele volte a ser incendiado pela tua presença, como um dia ele foi. Pai, o nosso coração precisa queimar pelo Senhor, e a minha oração é essa: faz o meu coração arder de novo, faz o nosso coração arder de novo pela tua presença. Nós queremos te amar como antes, nós queremos ser intensos como antes, nós queremos, Deus, de volta o desejo de estar aos seus pés, o desejo de te adorar, o desejo de andar contigo, o desejo de dizer não para as coisas que não te agradam, Deus. Pai, a minha oração é essa: cuida dessa igreja, cuida das nossas vidas, imprime esse texto nos nossos corações. E a minha oração, Deus, que nós não venhamos cair nesse engano de tentar servir a dois senhores. Pai, que a tua presença seja tudo em nós. Pai, levanta uma geração apaixonada nessa igreja. Olhando, Deus, pelos olhos humanos, eu sei que é impossível, mas a minha oração, Deus, é que o Senhor levante pessoas incendiadas pela tua presença. Pai, vai de encontro com cada célula, Deus. Vai de encontro agora, Deus, onde tem um cristão da Igreja Batista Reviver
que ele seja incendiado pela tua presença. Incendeia os irmãos que estão em boa família, incendeia, Deus, os irmãos que estão assistindo pela internet, que a graça do Senhor possa invadir cada casa, cada lar, e em nome de Jesus, o teu reino possa crescer através de nós. É isso que eu oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.